Boa noite, sejam todos bem-vindos ao mais um episódio do podcast Nova Pauta. Dessa vez, Elas em Pauta, são episódios especiais que eu estou levando até vocês aqui na Estação NP. Hoje vocês vão poder conhecer histórias de mulheres maravilhosas, as quais eu acompanho a história. Eu nem sempre estamos juntas, mas eu sempre estou cuidando da vida delas, como que elas estão, o que elas estão fazendo, e elas fazem muita coisa bacana. Eu estou acompanhando sempre nos eventos, nas redes sociais, e você também vai conhecer um pouquinho mais da história delas, assim como eu conheço e as admiro muito. Estão aqui comigo já a Viviane Seidu da Costa e a Michele Gomes. A Michele é professora, pedagoga, profissional de educação física, idealizadora do grupo Dança Comigo e uma mulher que encontrou na dança uma forma de acolher, inspirar e transformar. E eu até disse que ela é ativista pelos movimentos em defesa dos animais, e ela disse para mim, nem sabia que eu era uma ativista, mas eu acho que eu sou, né? Não foi assim? Boa Sim. noite, minha querida, seja bem-vinda, viu? Boa noite, Sandra. Boa noite, Vi. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por estar aqui, né? Para mim é um momento muito especial e ao lado de grandes mulheres, então que eu admiro muito. E realmente eu nem sabia, porque eu digo, às vezes a gente luta tanto por algo, mas não se denomina aquilo, né? E quando eu vi, ouvi, né, ser anunciado que eu era da causa animal, eu fiquei tão feliz porque realmente aí eu comecei a olhar pra mim. É o que Então, te toca, né? A gente isso. percebe. Antes de a gente falar da dança, da carreira, de tudo que tu já conquistou, eu quero conhecer um pouquinho mais da Michele, a menina. Quem foi a menina? Como é que foi a tua história, a tua infância? Eu vejo tu falar muito da mãe, inclusive ela está nos bastidores Uhum. aqui, né, a Dona Lore, que é uma personagem das tuas redes sociais, né? Sim, E eu acho que ela te ajuda a engajar, viu? Porque as ajuda pessoas ficam muito. ali esperando o que que a Dona Lore vai comentar desse assunto, né? Uhum. E eu vejo que tu fala muito da mãe, né? Como é que foi a criança, Michele? Eu fui uma criança criada pela mãe, né? Então, ela foi minha mãe. Eu não digo que ela foi mãe e pai, ela foi uma mãe batalhadora, guerreira, que sempre me criou, sempre fez de tudo pra me dar o melhor, né? O possível. Então, eu fui uma criança que, por mais que tivesse algumas limitações ou pouco, sempre tive uma mãe que batalhou, né? Limitações, tu diz, financeiras. E isso, limitações financeiras, né? A mãe trabalhava de dia praticamente pra gente poder ter o alimento no dia, muitas vezes, né? Não foi fácil, porque ela, como eu disse, ela me criou sozinha, então criar uma criança não é fácil, né? Mas ela sempre se esforçou, sempre batalhou, trabalhou pra que eu estudasse, né? E eu sempre fui uma criança que amou brincar, corajosa, sonhadora, né? Eu digo que eu sonhava muito com muitas coisas e, e estudiosa, porque sempre gostei de estudar e sempre tive o incentivo, né? Tanto que quando eu entrei para dança, porque eu entrei na dança no Criança Feliz, que é um projeto social onde eu fui colocada para que a mãe pudesse trabalhar, né? Então eu estudava meio Era o turno, turno oposto, né? e isso no outro eu ia para Então Criança dá para dizer Feliz. que a gente chama as crias do Criança As Feliz. crias, Tu é isso. cria do Criança Feliz. Sim, eu sou da Que cria deu bem. certo, né? Que maravilha, viu? Que esses projetos sociais são maravilhosos, né? Eu digo que eu sou bem do começo lá mesmo. Eu entrei em 99 pro Criança Feliz. Aí depois fui crescendo, tudo, e sempre participei de todas as oficinas. Eu sempre fui uma criança participativa, ativa, eu gostava de estar em tudo. Mas até o meu amor pela dança, eu ouso dizer que começou com um empurrãozinho, sabe? Porque eu sempre gostei do artesanato. Lá eu sempre ia pro artesanato, aí até que um dia não teve mais uma oficina de artesanato e eu precisei ser empurradinha para uma outra oficina, né? Tinham três opções, até eu brinquei agora que eu não sei cantar, porque realmente uma era a música, mas eu sou um desastre cantando. As minhas alunas estão de Sim. prova, porque quando eu tenho que Tu, passar. como cantora, tu é uma exímia dançarina, Ótima né? dançarina. Uhum. É. Mas me conta assim da infância, assim, tem memórias da infância, por exemplo, uma memória assim que te marcou positivamente lá na tua terra infância e algo que te marcou, que te mudou, que foi algo ruim, mas que tu acha que mudou a Michelle que tu é hoje, por exemplo. Tu te lembra de alguma coisa assim? Lembro, tem algumas coisas até que são bem particulares e bem pesadas, nossa, mas eu e a mãe desde pequena nós não tínhamos onde morar, né? No caso, a gente morou com a avó e a gente morava numa garagem.
e que era a garagem da avó, né? Que foi a casa que o meu tio do quartel comprou e deu pra mãe, pra avó, e a gente morava com a mãe, eu morava com a mãe na garagem. E daí a gente tinha um tio que era alcoólatra, né? Então, assim, ó, o que mais me marcou mesmo foi as vezes que eu vi a mãe ficar de madrugada acordada pra que eu pudesse dormir, pra, né, depois ir pra Te escola, proteger. pra me proteger. Então, acho que isso, entende? Apesar de todas as limitações que a gente teve mesmo, todas as dificuldades quanto a isso, de muitas vezes ter que sair de madrugada, né? Então, eu acho que isso foi o que me fez ser forte e não ter medo de nada. Eu tenho a impressão que tu é uma pessoa que valoriza muito tudo aquilo que tu vem conquistando, cada etapa da tua vida, tu tem uma energia, uma vibração muito grande. Tu acredita que é disso, de ter faltado, talvez, né? Aquela. Sim, sim. Eu acho que quando a gente tem noção de não ter e de sonhar em ter algo, quando tu conquista é algo muito valioso. Muito mesmo. Tu não conhecia teu pai? Eu conheci, eu convivi, só que ele nunca deu assistência nenhuma, né? Quem me deu assistência até foi uma outra mulher, que é a irmã dele, a minha tia. Eu digo que eu fui criada por mulheres guerreiras e forte, né? A tia era quem dava total suporte pra mãe quando ela precisava, a avó também. Então, eu tive contato com ele, mas ele nunca foi presente, sabe? E Então, quando tu te encontrou assim na dança, que tu disse, eu quero fazer disso a minha carreira, porque é uma carreira linda que tu construiu, tu é referência, e tu lembra assim que quando foi esse start real, assim, tu disse que foi por um acaso, né? Foi parar na sim. oficina de dança. E isso eu fui até pela Profimara Rebelo, que era a diretora, né? Acabou a oficina de artesanato, que era o que eu gostava, tanto que eu gosto também, é uma terapia pra mim desenhar, tanto que eu fazia adesivinho de unha pra vender. Aí eu não tinha mais a oficina de artesanato, então eu tinha 3 opções, né? Era a dança gaúcha, a dança moderna ou a música. Música eu sou, não tenho talento. Sim. A dança gaúcha eu não sentia assim muito. Aí na dança moderna eu tinha amigas. E eu tinha uma amiga que ela era gordinha. Porque daí entra também um porquê que é o porquê que eu me encontrei na dança, né? E eu sempre fui uma criança acima do peso. Então, quando eu tive essa oportunidade, ainda era no saguão lá do ginasião, né? Aí os que chegavam novos ficavam sentadinhos, né? Porque o Rodrigo, que foi o meu prof, né? Ele já tinha o grupo, né? O oficial. Ele tinha o oficial e as outras crianças, Sim. né? E as E as reservas. reservas. Aí eu entrei como reserva, mas quando às vezes ele, né, dava um descanso pro grupo oficial, ele nos ensinava, né? E daí nesse que ele me puxou, ele realmente viu, né, que eu tinha capacidade, e sou muito grata, assim, por ele ter me dado essa oportunidade. E aí foi que eu comecei E aí a coisa a aconteceu, voar. foi Aí acontecendo. aconteceu. Uhum. Que maravilha. Já começamos muito bem, né? Vocês estão vendo que história linda, que história impactante. E é isso que eu quero, essa sinceridade de vocês. É para as pessoas saibam, conheçam quem vocês são antes dessa carreira, né? Antes dessas Uhum. mulheres que a gente vê tão destemidas, tão de tanto sucesso já, né? Porque o sucesso não é só conquistas materiais. O sucesso é quando as pessoas te dão, tu tem crédito, tu tem credibilidade na sociedade, né? E Uhum. vocês têm isso de sobra. Vou dar uma boa noite para Viviane Seidel da Costa. A Viviane tem história no setor financeiro de uns 25 anos, né, minha querida? Boa Isso noite. aí, boa Seja noite. bem-vinda. Muito obrigada, Sandra, pelo convite. Estou muito feliz, principalmente estar com a Michelle, estar com a Bruna, que são pessoas que eu já conheço de tanto tempo, né? gente A teve Michelle uma- foi tua mentorada, né? Dá para Sim, se foi dizer, nossa né? jovem aprendiz. E a Bruna, né? Então, eu conheço desde criança, na convivência do nosso Sicredi, né, Bruna? Então, a gente tem uma história de longa data aí juntas. Então foi o universo falando É um mais universo alto, né? falando mais alto, sem dúvida. Viviane, me conta o seguinte, tu é natural de Santiago mesmo? Sim. Me conta um pouquinho da tua infância, tu sempre foi essa criança séria, comprometida, determinada, ou era arteira, como é que tu era? Me conta. Ah, eu era uma pessoa, eu sempre fui uma criança talvez muito questionadora, né? E sempre tive muitos sonhos. Eu olhava na minha infância, eu cresci num lar também da mesma forma que a Michelle, assim, sem muitos recursos financeiros. O meu pai encanador, a minha mãe do lar, mais 2 irmãos, eu sou a irmã do meio, né? Tenho um irmão mais velho e a minha irmã mais nova, então eu era o intermédio dos dois, brincava tanto com o mais velho quanto o mais Sim. novo, então eu aprendi
tanto o lado masculino, através do meu irmão, dessa convivência, como com a minha irmã, que era mais nova, então, e sempre tive uma família muito próxima, Muito morava unida. perto dos tios, dos avós, então eu tive uma infância que eu tenho excelentes lembranças, assim, desse momento. E tu, como é que tu pendeu, digamos, para esse lado financeiro, né? Que muita gente foge dessas formações, né? Nessa área das matemáticas, das finanças. Quando tu acha que foi assim que tu descobriu que essa era a tua vocação? Por vezes eu fico pensando assim, o que que me fez conduzir por esse caminho? Porque eu tinha um sonho também de ser médica. Quando eu olhava aquele universo Saúde. da saúde, eu queria cuidar das pessoas. E aí, eu acho que tudo se conversa. O universo conversa com a gente. As coisas, elas são conduzidas para que a gente cuide das pessoas sempre, né? As pessoas, elas estão no nosso entorno, mas elas fazem parte da nossa jornada também. E quando eu era criança, era um sonho muito distante tu fazer uma medicina, tu não tendo recurso, tu não podendo fazer uma faculdade ou passar por uma. ah, Como é que é? O curso? Não, um Não. curso, ou até fazer o vestibular e Ah, passar. sim, E sim. aí, na época, Bem mais difícil, o né? meu irmão mais velho, ele começou uma condução assim de fazer um técnico em contabilidade. E eu achava o máximo, né? Ele fazendo aqueles balanços e tudo mais. Ficava colada nele, olhando o que ele fazia e comecei a me apaixonar. Já gostava da matemática desde criança, sempre, sempre. E aí comecei a me inspirar nele, né? Ele fazendo o técnico, quando viu, ele fez um concurso, passou, ele foi embora, né? Foi morar no Rio de Janeiro, né? Passou para o exército. E eu pensei, poxa, que brilhante, né? Ele estudou, né? Teve um momento diferente da nossa família, porque o meu pai trabalhava no braçal e a minha mãe ficava em casa, mas a gente tinha a nossa mãe. A nossa mãe, ela foi uma fonte de inspiração para E os teu meus irmão irmãos. estava começando aquele caminho que eu acho que todos os pais desejam também, Aham. né? Que é uma evolução, Era uma evolução diferente. é para os pais é dar certo, né? Sim, Que sim, ele conquistou algo maior, melhor, conseguiu ir, exatamente. sair do braçal, como tu mesmo trouxe, né? Exatamente. E passava por uma questão muito assim ó, da educação, né? Eu acho que tudo conversa com a educação. Ele começou a estudar e é um caminho que se tu passa por isso, pelo aprendizado, tu vai saber que tu vai ter oportunidades. E ele gerou uma oportunidade para ele que ele aproveitou no primeiro momento. E aí eu pensava da mesma forma, poxa, eu também quero seguir esse caminho, mas para onde eu vou? E eu sempre, quando o meu pai trabalhava e consertava moinhos, né, que é os cataventos que a gente diz, por vezes ele recebia cheques, né, e no cheque tinha lá o cheque do Sicredi. E eu ia trocar porque era o horário do meio-dia que ele não Sim. poderia ir. E ele, Viviane, daí então tu vai lá, já que o mano não tá, tu vai lá e tu troca. E eu comecei a olhar aquele universo diferente, onde tinha mulheres, né? E aí chega na oportunidade. E também na possibilidade de, poxa, se elas estão ali, eu também tenho uma oportunidade, eu vou Sim. conseguir. Começou a vislumbrar Por um que futuro. caminho que eu vou? Então, fiz um técnico, queria ser bancária. O universo começou a aparecer e a oportunidade que eu fui, o meu primeiro trabalho foi na retificadora Forquim. Na época existia uma empresa que fazia seleção e eu digo, poxa, terminei o ensino médio, eu vou buscar uma oportunidade, eu quero trabalhar para eu poder fazer uma faculdade, porque Sim. eu não queria parar. Eu acho que tudo, na minha percepção, tudo passava pelo viés do autodesenvolvimento. Se tu busca, se tu corre atrás, as oportunidades elas virão. E, Você vai. e me parece que não tinha muita opção Não de tinha, só estudar, né? não tinha. Aí ficar em Você casa estudando. precisava, Tinha que trabalhar exatamente. e estudar, né? Você precisava trabalhar e estudar. Mas antes um pouquinho disso, tem alguma memória da tua adolescência, assim, algo que tu acha que foi ruim e que foi bom? Que te Não, marcou sabe assim, que que... eu acho que de todas as coisas que a gente passa, pelas dificuldades financeiras, eu acho que a gente aprende, né? Eu acho que nem a gente diz que a gente faz do limão uma limonada e a gente fazia de um ovo um bolo, né? Então era uma oportunidade que Sim, tu teria nessa vivência. E o que mais ela me trazia alegria, saber que ter a família próxima. Independente das dificuldades que a gente sim. passava, a gente sempre tinha a Eram família muito unidos. unida. E isso nos fortalecia. E dificuldades a gente vai encontrar. As famílias, por vezes, elas também têm diferenças, a gente vai aprendendo com elas essa convivência. O crescimento da nossa família também, com o tempo,
o irmão indo embora, vindo sobrinhos, vindo novas pessoas e isso crescendo, ela vai fortalecendo ainda mais, Sim. porque a gente vai mostrando um caminho que a gente trilhou, que foram caminhos de dificuldade, que meus pais também passaram. E o que a gente queria era orgulhar os nossos pais, que eles se sentissem felizes por ter acreditado na gente. A gente tinha a nossa mãe, que ela era a pessoa que nos educava. Nosso pai nos mantinha financeiramente, nos dava o sustento, corria atrás, e a nossa mãe nos dava todo o suporte emocional, o carinho que a gente precisava, e ela era a nossa inspiração para que a gente realmente Sim. buscasse um crescimento e a gente conseguisse alcançar os sonhos que a gente tinha. Tu focou muito numa carreira, porque não se fica 25 anos numa instituição, né? Não fica, né? Sem fazer algo assim diferente, né? Sem fazer mais do que aquilo que a gente digamos, dizem popularmente que é paga para fazer, né? Sim. Então, tu deu o teu melhor, tem dado o teu melhor. Não é à toa que tu ficou 25 anos. Tu teve que estar há 25 anos, né? Tu teve que abrir mão de alguma coisa para seguir a tua carreira ou foi uma escolha tua, por exemplo, ter filhos? Não foi uma escolha. Acabou não acontecendo de não ter filhos, né? Houve uma época em que eu fui morar em outra cidade, né? Por uma oportunidade, realmente. Eu estava finalizei o curso de administração, e aí no Sicredi, eu posso dizer assim que ele oportunizou o meu crescimento profissional, mas também é oportunizar você se habilitar para aquela oportunidade, porque ninguém te convida ou te puxa pela mão, tu tem que te habilitar. Sim. E por vezes tu vai ter que te colocar em situações bem diferentes daquela que você já conhece. Eu fiz uma prova para gerente, já estava há 4 anos no Sicredi, no atendimento, e surgiu uma oportunidade para ser gerente em São Vicente do Sul. Eu passei por uma prova interna e fui selecionada. Então, amanheci em Santiago, no outro eu estava em São Vicente do Sul. Sim, dormiu em Santiago e amanheceu em São Vicente. Em São Vicente do Sul, onde eu tive que aprender a ser gerente. Ninguém me disse, olha, tem um curso pronto. Não, sim. Você vai lá, você vai experienciar, você vai precisar... dedicação. Dedicação e estrada, né? Porque eu fazia em torno de 70 quilômetros para ir e 70 quilômetros para voltar final de semana. Tu acredita, Viviane, que passou mais dificuldades, assim, em matérias de carreira pelo fato de gênero, por ser mulher? Tu acredita? Eu acredito que a gente passa por algumas dificuldades. Sempre passa por dificuldade. Eu estou com 25 anos. Tem que se provar mais? Com certeza, com certeza. Em muitos momentos a gente precisou se provar mais. Até para ganhar a confiança das pessoas, você tem que demonstrar capacidade de atender, capacidade de mostrar que você tem conhecimento dos produtos e dos serviços, capacidade de liderar. E aí está talvez o maior desafio que a gente tem, que é liderar pessoas. Verdade. Vou dar uma boa noite para Bruna Ismério Ribeiro, né? Fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher. Já esteve comigo em outras oportunidades de entrevista, mas dessa vez eu quero saber um pouquinho antes da profissional, né? Como a gente estava falando, histórias da infância, da vida, da família. Eu sei que tu tem uma família também muito unida, eu sei que tu tem uma mãe muito guerreira também. Eu quero que tu nos conte um pouquinho quem é a Bruna, antes de ser a Bruna que a gente conhece hoje, uma profissional qualificadíssima, uma mãe zelosa, né? Uma empreendedora de outras áreas também, além da saúde, da fisioterapia. Conta pra mim, me conta os segredos da infância, da adolescência, quero saber tudo. Boa noite, Sandra. Boa noite, Michele, Viviane. Uma satisfação estar aqui com vocês. Mulheres que eu admiro, que eu acompanho, né? Obrigada por mais essa oportunidade. Difícil, Sandra. Estava tentando puxar a ideia. Porque, assim, esse ano eu completo 10 anos de profissão. E aí é difícil a gente se identificar antes, né? Parece que sempre que eu vou me apresentar... É Bruna Ribeiro, fisioterapeuta. E aí tudo vem a partir disso, né? Pós-graduada nisso, naquilo, naquele outro, né? Mas antes de ser... né? Para explicar a trajetória, né? Do estudo, de como se profissionalizou. Mas a Bruna, antes disso,
Olha, Como é que tu foi como criança? Tu era uma criança calma, como tu aparenta ser hoje, né? eu digo que eu engano, né? Viu que a gente sempre tem que tirar os Uhum. segredinhos, né? Acho que sim, sempre fui uma criança calma. A Viviane tá concordando, foi. Mas assim, acho que também muito inquieta, também de querer acompanhar as coisas, saber das coisas. Acho que sempre tive, assim, esse desejo também de trabalhar, De não sei, crescer. não de me provar, mas assim, né, de não, eu Conquistar as coisas, né? conquistar as coisas, né? Então, eu sabia que eu queria estudar, eu sabia que eu queria trabalhar, eu sabia que eu queria ter uma profissão, e isso muito desde cedo, assim, né? Então, sempre tive, assim, essa seriedade também, né? Nunca foi uma opção não estudar, não trabalhar, né? Então, isso desde de pequena, assim, já tinha isso muito certo na minha cabeça, né? Tanto que eu terminei a escola com 16 anos, e com 16 anos eu entrei e comecei a fazer a faculdade, né? Eu digo que eu tinha que Muito cedo, né? muito cedo, né? E aí eu tinha que abrir a bolsa e mostrar a carteira de identidade para as pessoas, porque não acreditavam, não tinha como, né? Meus colegas diziam assim, não tem como, tu tem 16 anos e tu tá dentro da faculdade, né? Então, eu entrei nova na escola por uma necessidade do pai, da mãe estarem trabalhando, então já foi para a escolinha, já foi para a escola, já fui fazendo, né, os anos iniciais ali. Nunca reprovei, então foi que lá, né? Terminei o ensino médio com 16 anos, já estudando para o vestibular, e consegui passar no primeiro vestibular, né? Mas tu teve uma infância tradicional, assim, ou teve algo diferente na tua história, assim, que te moldou, que tu acha que moldou a mulher que tu é hoje? Eu acho que sim, Sandra. Acho que tive uma infância mais normal, assim, né? Dentro do esperado, mas também com dificuldades familiares, enfim, né? Mas, assim, acho que o que me moldou, acho que sempre foi ver a mãe correndo, Inclusive, eu até né? dizia, tua mãe trabalhou A- muito, né? Ela é uma mulher é, sempre muito ocupada. Lá em casa era o contrário, né? Então, o pai ficou mais por casa, né? Administrava negócios, assim, em torno de casa. E a mãe trabalhava fora, né? Então, assim, sempre esperava por aquela mãe, sabia que aquela mãe estava Tu vê como não foi um trabalhando. modelo natural, foi diferente já, É, né? um pouco invertido, Você viu? né? Então, assim, a mãe sempre conversava muito com a gente, que não estava tão presente. Então, assim, às vezes faltava uma apresentação na escola, faltava uma reunião, né? Mas ela vinha, conversava à noite, olha, a mãe não pôde, né, estar presente, porque a mãe estava trabalhando, correndo atrás por algo melhor pela gente. Então, acho que eu cresci com essa Entendendo. conversa, né? Que se a gente queria ter algo a mais na vida, precisava estar, né, na rua, na luta e correndo atrás. Eu acho que é isso, assim, que Se me tu vem. olhar para trás, tu vê isso como positivo? Sim, sim, Te moldou sim, para algo melhor, então. sim, com certeza. Acho que às vezes a mãe me pergunta, né, assim, se faltou em casa, né? Aquela culpa que a gente tem, né, de Sim, estar de fora estar de trabalhando. casa, né? E eu digo que não faltou, né? Porque nos momentos que ela estava com a gente, então, né, aquele tempo de qualidade, aquela dedicação, né? Criou memórias, enfim, então é uma memória positiva, Que sim. maravilha. Michele Gomes, tu também foi atrás de educação, né? De qualificação, professora de educação física, pedagoga, fez, né, curso de pedagogia, enfim. Mas a dança foi assim que dá para perceber que foi o teu divisor de águas, né? Sim, foi minha maior paixão e um dos maiores presentes que eu digo que Deus colocou na minha vida, porque foi através da dança que eu pude perceber que eu podia conquistar o que eu quisesse, né? E eu digo que eu sempre quebrei barreiras, porque, como eu te disse, eu sempre fui bem gordinha, então, desde pequena, muitas vezes a gente chegava para apresentar, né? E tanto que era um preconceito meu de não entrar para oficina por estar acima do peso, né? Sim. Mas daí no que eu tive essa colega, né, que me inspirou muito, muito mesmo, assim, ela dançava muito e ela era também que nem eu.
Então, eu tive essa inspiração e eu consegui ver que, independente do teu corpo, do teu peso, a dança, ela não tem um estereotipo, né? Ela tem vontade. Eu digo que muitas vezes a gente chegava nas apresentações e eu sentia os olhares, né? Porque era bem difícil. Até o figurino, eu sempre... Muitas vezes o Rodrigo fazia uma blusinha que aparecia a barriga, eu já ficava me puxando, né? E ele sempre disse, né? Que eu não tinha que ligar pro meu corpo, eu tinha que ligar pro meu talento. Então... Isso sempre foi muito A fortalecido. dança te ensinou a te jogar, então. A me jogar. A não ter vergonha de ser quem eu sou. Que maravilha. E daí surgiu ali o Dança Comigo, como é que foi esse... Tu tem um Isso. grupo engajado, né? É tipo Tenho. a impressão que a gente olhando de fora é que tu diz assim, vamos pular, elas só perguntam a altura e... Exato. Elas são, e eu digo pra elas, né? Elas são a realização do meu sonho. Porque assim como a dança me curou, ela me curou, ela me trouxe pra mim, assim, ela me deu liberdade, né? Então eu gosto de passar isso para as pessoas e sempre foi meu sonho ter um grupo de dança para que eu pudesse passar para essas mulheres esse amor que eu tenho. E até uma vez eu tinha tentado, mas não deu, não era a hora, né? Aí, por insistência de umas colegas, há 3 anos atrás, eu decidi criar, tanto que eu fui para um espaço pequeno, né? Aí até cabia 13 pessoas e eu fui fazer a listinha, eu tinha 36. Aí não tinha realmente como, eu tive que mandar mensagem pedindo, né, desculpa, que olha, infelizmente eu vou fazer uma segunda O turma, lugar é né? pequeno. Pequeno, era bem pequenininho. Aí eu consegui fechar com 20, assim, ó, a gente batia uma na outra, mas a gente tava sempre lá. E eu acho que eu consegui passar esse amor pra elas, porque elas também, muitas mulheres, né, muitas alunas, elas chegam até mim dizendo, eu não sei dançar. Eu vou ir só olhar, tentar, e hoje danço melhor do que eu. Ah, que legal. É uma cura também, né? É se curar também, porque a dança faz isso, tu acredita? Sim, Fez contigo, né? fez comigo, porque assim, no momento que a gente tá dançando, todo o problema fica Sim. longe, não existe tu dançar sem estar presente, né? Eu acho que a dança nos dá De presença corpo e contigo alma, mesmo. né? De corpo e alma. E a influenciadora nasceu como? Quando? Esse eu ainda tô absorvendo, Tu porque... tá sendo humilde, né? Tô absorvendo, né? Tu já tá voando, né? É porque eu sempre gostei, sabe? Eu sempre gostei de expor, da dica, sabe? Se tem uma diquinha lá que eu posso compartilhar, por que eu não, né? Se é Sim. boa, por que eu não posso compartilhar? Então, eu sempre gostei de expor a minha vida, as minhas conquistas, de incentivar pessoas, porque eu também amo. Como eu te disse, né? Eu tive uma infância que teve bastante... Percalços. Porém, depois, quando surgiu a questão da internet, do Instagram, eu sempre amei acompanhar as pessoas, sabe? Eu sei que quando as pessoas viajavam e postavam, eu achava a coisa mais linda, porque parece que eu tava lá. E daí eu ficava sonhando, imagina um dia eu poder estar lá, sabe? E o mesmo eu faço, sabe? E eu gosto de adoro mostrar. essa naturalidade da Michelle. Eu acompanhei toda a tua viagem para Gramado, né? Eu sei que tu foi, que roupa que tu estava, o que tu usou, quanto tu levou na bagagem de roupas, que tu levou um monte, né? Para ver o que usava, não é isso? Isso. Viu? Então, essa conexão, a tua simplicidade na comunicação provoca essa conexão com as pessoas. Acho que eu vou dar um checklist aqui para influenciadora. Ai, obrigada. Só para nós fechar esse bloco contigo, o que é a tua mãe? Eu vejo que a tua mãe tem a tua mãe, tu e a tua mãe, a tua mãe e tu, mas aí entrou uma terceira pessoa. E o noivo entende essa relação tão apegada assim com a tua mãe? Ele também entrou na vibe? Como é que tá? Entrou, ele entendeu bastante, tanto que nós estamos há 11 anos juntos, né? Mas eu moro com a mãe e... Mas gente, já era pra ter casado, né? 11 É. anos? Acho que ele tá te enrolando. Só que, todo mundo diria isso. Mas assim, ó, eu sempre digo brincando. que a minha maior prioridade é a mãe, Sim. né? Em cuidar dela, tanto que ano passado a gente passou por algumas dificuldades que até comentei com a Vi antes de nós entrarmos, Sim. né? Ela teve uma isquemia transitória e foi bem complicado porque ela sempre foi uma guerreira, né? Sempre foi ativa, sempre gostou muito de política, né? Sempre trabalhou. Então, assim, no momento que eu me vi
tendo que ser mãe dela praticamente, eu acho que aí pesou bastante. Mas eu sempre tive o Luiz comigo, né? Ele sempre cuidou, tanto que uma vez eu tava na Unopar e ela me mandou que não tava bem. Aí, no que eu olhei a mensagem, eu fui olhar, ele já me disse, tô levando pro hospital, Que sabe? Então, bacana assim, essa ó, parceria. é a minha rede de apoio a ele. Não tem, assim, ó. Então, não existe dificuldade entre nós, porque ele me apoia muito e me ajuda muito com a mãe, né? Tanto que Então, genro, ok, dona Lorena? Que joia. Vou falar com a Viviane. Viviane, nessa tua história do Sicredi, né, de uma instituição que a gente conhece e respeita muito, mas tem projetos sociais que eu vejo que tu te envolve, assim, meio de corpo e alma, né? O União Faz a Vida, o que é a União Faz a Vida para ti? A própria causa das mulheres, da Associação das Mulheres Empreendedoras, eu sei que tu é aquela que levanta a bandeirinha lá, defende os projetos. Tu acredita desse mundo melhor que esses projetos, que o próprio União Faz a Vida consegue trazer um mundo melhor? Qual é qual a tua ideia quando tu te envolve assim tão fortemente? Sem dúvida. Felizmente, né, eu trabalho numa instituição que ela não preza somente por resultados financeiros. A gente apresenta para os nossos associados e é valoroso isso trazer um resultado que pode ser redistribuído aos associados. Porque do lucro uma parte volta como juros ao capital, como uma fortaleza de retorno para o próprio associado. E isso faz com que a nossa cooperativa crescesse tanto nos últimos 45 anos, né? O próprio sistema Sicredi, se a gente for ver, o Sicredi era tão pequenininho há 45 anos atrás, e hoje a gente vê o crescimento que ele se dá A potência a que nível nacional, né? Sim. É uma instituição que cada vez ela traz os valores que ela prega, mas que ela exercita na prática. E quando a gente olha para o resultado financeiro, esse resultado financeiro ele volta para as comunidades em diferentes frentes. Ele volta através da educação, que é o programa União Faz a Vida, que é um programa que ele é desenvolvido, né, numa parceria junto com a Prefeitura Municipal, Sim. mas que tem uma adesão espontânea das escolas que querem desenvolver eles. E esses valores que são levados às escolas são os valores de cooperação e cidadania. E tu lembra contar pra gente como é que surgiu a ideia do União Faz a Vida no sistema Sicredi? Sim, ele surgiu em 2005, né? Não lembro se é 95 Mas ou motivado 2005. pelo quê? Por essas Motivado ações sociais. exatamente pelas ações sociais, ou seja, para trazer uma forma de levar o cooperativismo, desenvolver o cooperativismo para todos os ambientes onde o Sicredi está presente. Porque no momento em que tu forma novos cidadãos cooperativos, tu vai ter uma sociedade muito mais próspera, muito mais feliz, muito mais unida. As pessoas vão trabalhar conjuntamente em prol e um propósito do crescimento das comunidades onde a gente está. É impressão minha, o União Faz a Vida, ele parece que é algo para o próprio Sicredi maior que o Sicredi. Porque eu considero. A gente vê assim que não é político no sentido de estamos fazendo e divulgar tem uma conta no Sicredi. Parece que é uma coisa de vocês, mas é maior do que. Por isso que eu digo que é maior que o próprio Sicredi, porque Sim. é a essência do servir mesmo, né? A gente vê que tudo isso aí mobiliza as escolas e querem estar, né, nessa parceria com o Sicredi. É uma visão minha exagerada? Como é que tu vê? Não, é uma visão perfeita. Que bom que tu traz isso, né, com todo esse carinho, porque é o que a gente, o intuito quando nasceu o programa União Faz a Vida foi realmente levar conhecimento, educação, mas também levar não o Sicredi, mas a educação cooperativa. Primeiro tu transforma, né? Depois tu Exatamente. E cada sementinha, imagina cada sementinha plantada em todas as crianças que passam por ali e vivenciam as práticas do cooperativismo. E elas levam isso para suas famílias, levam isso através dos projetos que elas executam, e isso faz com que as cidades, as comunidades, os locais onde a gente tem inserido, as pessoas elas se somem. Porque as nossas comunidades elas são feitas de pessoas e elas não importa ser a instituição Sicredi, mas sim o valor que tu está levando para aquelas pessoas, para que quando acontecer não somente catástrofes, quando a gente olha 2, 3 anos atrás,
o quanto que a nossa região foi solidária. Sim. Por vezes eu fiquei pensando, será que tudo isso já não se deu Por um pelas plantio, sementes claro, plantadas claro. lá atrás, que quando tu mobiliza as pessoas, elas automaticamente elas aderem à causa? Quando eu vejo também esses programas de atuação social do Sicredi, por Sim. exemplo, algum projeto, financia projetos aqui e ali, Uhum. eu percebo que antes, a gente sabe que grandes instituições financeiras sempre tiveram, ou fundações, ou coisa, mas parecia que era tudo tão longe da gente. Uhum. E outra impressão que eu tenho é que o Sicredi abriu essa porteira, digamos assim, provocou até, fazendo localmente essa distribuição, ou financiando pequenos projetos locais, regionais, acabou fazendo grandes grupos também entrarem nessa onda. É uma colocação correta? Corretíssima. Porque o Sicredi ele promove o quê? A conexão entre as pessoas. Nós somos uma empresa de pessoas para pessoas. Imagina fazer uma conexão com a Sandra ou com a Joana que a gente nunca, talvez nunca tu teria uma oportunidade de fazer um trabalho voluntário, ou tu conhecer, ou tu promover através até da própria Associação das Mulheres Empreendedoras. Talvez através desse projeto que também que você faz parte, Sim. a gente consegue ver todo o viés do início. É o quanto a gente apoia um projeto, né, que incentiva o desenvolvimento de outras mulheres. Através do quê? Da formação, da Sim, educação, da percepção delas, da capacidade que cada uma delas tem em poder olhar para frente e ver que elas têm a capacidade de serem donas do seu destino. Sim. E quando a gente olha Se isso, que fortalecer. cada sementinha que é plantada e o projeto ele apoia e esse projeto é colocado em prática, a gente cumpriu o nosso papel. Dá um orgulho de trabalhar assim, né? Dá. Eu tenho orgulho. E quando tu fala assim sobre os projetos sociais, são diversos projetos. São projetos culturais, são projetos esportivos, são projetos por vezes de pessoas da terceira idade, jovens, crianças, adolescentes, mulheres, pessoas de todos Sim. os segmentos da sociedade que são atendidas por projetos sociais. E que por vezes, assim, eu não sou associado do Sicredi, mas eu também sou atendido. Então, a gente não tem uma seletividade E tu somente acredita por que as pessoas associados. entendem de fato, assim, o quanto é transformador tudo isso? Ou ainda tem muito que... A gente tem um caminho pela frente. Porque qual é o nosso maior desafio? Imagine se quando a gente olha para um Brasil que tem mais de 200 milhões de pessoas, somente o Sicredi tem mais de 10 milhões de associados. Nós temos ou não temos a oportunidade de transformar Muito mais. uma mudança nacional? Sim. Sendo que há outros países, né, como Holanda, como Estados Unidos e Japão, que já tem o cooperativismo muito maior do que a gente tem. Imagina quando todas as pessoas aprenderem sobre o cooperativismo e o impacto econômico e social que elas causam onde elas estão inseridas. Isso vai ser uma mudança transformadora. E não precisa a gente dizer, poxa, tu tem que te associar ao Sicredi para você ter um acesso a isso. Pelo contrário, ele é o livre, a pessoa tem a liberdade de entrar e sair do Sicredi. É o primeiro princípio do cooperativismo. Sim. E quando os princípios eles foram fundados por 28 tecelões, tinha uma mulher, Elisa Breller. Então, essa mulher, ela estava dentro para ajudar os 7 princípios do cooperativismo que foram difundidos em todo o mundo e que eles são contemporâneos. Eles têm mais de 140 anos, mas olha o quanto eles são contemporâneos nos dias de hoje, né? Professora Viviane, eleita professora, deu uma aula aqui para nós em cooperativismo, né? Mesmo. Não, mas a gente vê, transborda isso. Transborda de dentro para fora, porque eu sou uma acreditadora do cooperativismo. E é perceptível, né, Gurias? É perceptível. Agora, dona Bruna Ribeiro, me conta o seguinte, tu é fisioterapeuta, mas foi buscar o lado, né, da saúde da mulher, que a gente sabe que é extremamente importante para nós mulheres, somos a maioria no planeta Terra também, né, mas também tem outro viés agora, mais recentemente, tu é empreendedora com o maridão em outra área que é o Astropark. Então, dá tempo de conseguir ter um filho pequeno, né? Que é muito ativo, eu sei que também requer bastante a tua atenção. Como é que é conciliar tudo isso? Me conta um pouco. Então, aí vem também
mente inquieta, né? De querer algo mais, de querer dar mais um passo à frente, né? E aí, enfim, né? Decidimos que iríamos apostar, né? E o empreender é isso, né? A gente não sabe se vai dar certo. Sim, mas você Mas joga, a né? gente vai, eu digo, se eu não tenho dinheiro, eu não tenho, né, muitos recursos, mas eu tenho coragem. Então, E ter um sonho e uma coragem. eu tenho uma coragem, né? Claro, assim, com pensamentos, com planejamentos, né? Colocando o sonho no papel para ver se era viável, Sim. assim, né? Com os 2 pés no chão. E, né, decidimos arriscar. É o primeiro parque que você diz trampolim, né? Isso, primeiro parque de trampolim da região, Da região. né? Porque é um parque diferenciado, às vezes as pessoas que não Fica ali nos conhecem. fundos do QG, né? Isso, nos fundos do Descendo QG. As pessoas que não conhecem têm dificuldade de entender, é uma área de recreação, é uma área kids, tem espaços de brinquedos. Não, ele é uma área que ela é toda de pula-pulas, né? E aí dentro da área de pula-pulas tem atividades diferentes, né? Por isso que a gente fala que é um parque de trampolim, né? Que é E esses dá para pula-pulas. adulto, né? Eu vejo adultos brincando lá. Sim, Tá estressado. olha lá, Chama a Michele. influenciadora aqui, Michele, para ela ir lá desestressar e mostrar pra gente como é que funciona. Então, Dança lá no trampolim. Já foi convidado. já fizemos Ah, ações já e não foi fizeram. nenhuma, já foi 2, 3, três, né? Ah, tá. Então ele é assim, quando a gente fala parque de trampolim, é que não é um pula-pula daquele que a gente vê em Sim. festa de criança, ele é um trampolim profissional, né? Aqueles que a gente vê para treino de ginástica olímpica, né? Umas coisas assim. Sim. Então ele tem um suporte muito alto, né, assim, de peso, de movimentação, tanto que ele suporta adultos. Então ele é para adultos também. Não tem uma restrição de idade. Muita gente entra em contato e pergunta, até que idade, enfim. Não, a gente, né, determinou ali que é a partir dos 2 anos de idade, né? E aí não tem Aí teto, vai, só não vai. tem limite. Quem ia Mãe já sentir foi, né? energia, Até a Lori já foi, pulou lá, né? Tu vê, dá pra dizer que é uma pracinha de brinquedo moderna. No meu tempo não tinha. Quando a Maria ia pra pracinha brincar, eu achava o maior tédio, eu vou confessar pra vocês. Maior tédio, quando eu olho os pais e mães nas pracinhas, fico pensando, pobre, próximos ali, tem que ficar, né? 2 horas, que a criança não quer ir embora, né? Sim. E não pode interagir, porque tu não pode no escorrega Sim, numa não pracinha pode entrar normal, numa né? Tu não pracinha, pode, nem deve. Mas aí tu ficar esperando ali, né? Até eles saciarem aquele desejo que eles têm, né? De brincar eternamente. Mas achei bem, bem interessante isso, né? Vocês terem esse olhar para esse tipo de investimento. Mas funciona de como? De segunda a domingo, do final de semana? Como é que tá funcionando? Funciona de terça a domingo, segunda é nosso dia de folga, tá? O horário é de Segunda ninguém brinca, viu, gente? segunda é o horário, né, de terça a domingo, das 15 às 21 horas. Nesta semana a gente abriu na segunda devido à semana de férias escolares, né? Então a Sim. gente viu uma oportunidade aí, uma demanda, né, que os E pais foi maior o movimento? Então? Foi. Benditas férias, que tenho mais no ano, né? Vou fazer aí um decreto para ter mais férias. Mais picadinhos. Né? E aí a gente fez uma promoção agora essa semana, que vai até sexta-feira, de uma colônia de férias, né? A gente abriu num horário diferenciado para Sim. atender esse horário escolar, né? Então, se as crianças estariam na escola ali da 1h30 às 5h30, então a gente abriu nesse horário, porque a gente abria a partir das 15 horas. Então a gente abriu mais cedo para os pais poderem ir trabalhar e também saber que os filhos vão estar num local Sim, seguro, né? E vão ter uma atividade para fazer durante Vão o gastar dia. energia. Vão gastar energia, né? Porque muitos pais que chegaram, eu não sabia, meu Deus do céu, eu não fui na segunda, se não tinha trazido desde segunda, né? Porque eu não aguento E mais. não acha o filho em atividades. casa, É. né? Porque tem escolas que estão desde a semana passada, já Sim. em férias. E o pai, eu não tenho mais o que fazer com a criança Sim. em casa. Eu não tenho mais bolacha para dar para essa criança mastigar. Não sei mais com quem Que entreter. ficam inquietos também, né? Claro, Então é uma baita né? oportunidade. Porque aí a criança fica ociosa, ela vai ficando agitada, ela fica estressada.
e, consequentemente, ela vai estressar o pai e a mãe, né? E quem tá dentro de casa também. Agora, como tu tem mais um empreendimento, eu tenho que falar do outro, né? A Reinventarte, né? Isso. Reinventarte, ou é Reinventar-te. Tarte mesmo? Tudo Falei junto. certo, né? Uhum. Por que esse nome para uma clínica de fisioterapia e cuidados femininos? Ai, eu tô devendo pra mim mesma Essa resposta essa veio? valorização do Ah, que é, na verdade, reinventar-te, assim. Foi um momento de dificuldade no trabalho, né? Eu sofri um assédio moral no ambiente de trabalho, né? De um superior, assim. E eu quis desistir, né? E aí, desistir de ser fisioterapeuta? da ser fisioterapeuta, da profissão, de trabalhar, eu cheguei em casa e falei pro meu marido: "Tu tem condições de me sustentar? Você Eu de posso lá. ficar em casa? Porque eu não quero mais sair de casa, eu não quero trabalhar", né? E Mas te aí marcou isso, então, né? foi bem difícil, assim, bem pesado, bem marcante. E aí, como é rico esse apoio que a gente recebe de outras mulheres, né? E aí, na época, eu trabalhava uma carga horária com a doutora Renata Burman e outra carga horária numa clínica onde eu dava pilates. E aí eu falei pra Renata assim: "Olha, Renata, tô entrando em contato contigo para te dizer que eu vou deixar a área da pilates". Então, assim, eu tinha, na verdade, né, um pouco antes eu tinha parado de dar o pilates porque eu tinha ganhado José Antônio. E eu mantive só as consultas de fisiopélvica ali no consultório da doutora Renata. E aí a doutora Renata me incentivou muito, assim, a estudar, a fazer cursos e me aperfeiçoar na área. E ela me cobrou: "Olha, eu quero que as nossas gestantes, que as minhas gestantes, eu quero que tu atenda no Pilates, porque eu tô encaminhando gestante para o Pilates, e eu sei do teu trabalho, da tua qualificação, eu quero que tu acompanhe as nossas gestantes". E aí ela me puxou para eu voltar para o Pilates. E aí eu acabei indo para esse espaço, onde houve uma oportunidade inicial ali. E aí quando teve esse problema, eu liguei para Renata e falei: "Renata, só para te avisar que eu tô abandonando o Pilates. Eu não vou mais dar Pilates. Não quero voltar nesse lugar, eu não quero trabalhar, Meio te traumatizou, assim, né, naquele assim, momento. né, tô te dando esse retorno porque eu tinha um compromisso contigo, né, de acompanhar as gestantes, enfim". E daí a Renata disse: "Não, tu não vai parar, tu não vai parar, né, infelizmente tu caiu no lugar errado, mas o problema não é tu, Tem lugares tu bons. vai achar outro lugar e tu não vai parar". E eu acho que se não fosse, assim, Determinação da Renata. esse empurrão, assim, muito provavelmente eu teria desistido. Né, eu teria me desestimulado, teria aberto mão, assim, da profissão, né, e com certeza teria perdido muita coisa, né. E aí a Reinventar-te veio, né, de criar esse espaço seguro, né, de assim, num primeiro momento eu consegui achar um outro espaço também por intermédio da doutora Renata, pra gente levar essas gestantes que estavam em acompanhamento. E aí eu pensei: "Não, eu não quero mais trabalhar nessa forma", fiquei traumatizada mesmo, "eu não quero mais trabalhar nessa forma, eu quero achar nem que seja um cantinho muito Teu. pequenininho meu, né, que vai ser um espaço seguro e vai ser um espaço de acolhimento para as mulheres, que as mulheres não passem pelo que eu passei, assim, né". E aí foi daí que eu resolvi que eu ia abrir minha clínica, porque até então nunca tinha, hã, tido necessidade, enfim, trabalhava muito bem com os colegas em outros Sim. espaços, né, eu falei: "Não, chegou aquele momento de abrir Então o meu nasceu. espaço". E Nasceu aí: esse "Ai, nome. vamos ver um nome comercial, um nome, né, para botar lá na fachada e tal". E aí as clínicas de fisioterapia têm muito do reabilitar, né, da recuperação, desse R, e aí puxa muito a fisioterapia, né, e pensando nessa área, E foi uma reinvenção tua também, né? veio esse nome do reinventar-se, né, e aí eu digo, é um convite a A reinventar-te. reinventar-te, Ah, entendi né, tudo, viu? para que as mulheres venham também, né, para esse espaço seguro. Mas tu foi buscar mais, falando de espaço seguro, né? Porque o que que difere hoje uma consulta contigo e com uma fisioterapeuta que não tem a tua habilitação hoje, né? E na área da saúde, da mulher mesmo, né? O que que diferencia uma da outra, por exemplo? Então, como as coisas, né, andam junto, assim, na minha gestação ali,
eu procurei esse tipo de atendimento, eu queria esse tipo de acompanhamento, né? Gestacional, de fisioterapia, de preparação para o parto normal, de acompanhamento para incontinência urinária, e eu não encontrei na cidade. E eu estava precisando e eu queria muito fazer esse acompanhamento, né? Foi assim que eu conversei com uma colega, ela disse, ai, mas eu não tenho, né, essa especialização. Enfim, eu falei, ai, mas tu vai me ajudar. Não interessa, nós vamos fazer junto, né? Tu vai me ajudar, preciso de ajuda, não tem como eu fazer sozinha. E aí, enfim, tive essa vivência, essa experiência de eu ser paciente, né, de saúde da E de uma mulher. carência também. Tu viu uma carência de E aí mercado, né? vi uma oportunidade. Na verdade, primeiro, assim, comecei a estudar muito, então, né, para buscar conhecimento na área, não era a minha área, né? Eu tenho uma pós-graduação em neurofuncional, era o que eu direcionava mais os meus atendimentos. Quando eu comecei a estudar, para me atender também, né, pro período gestacional ali, eu comecei a me apaixonar pelos estudos, assim. E eu lembro, assim, que eu nunca tive tanta vontade de ler, tanta vontade de estudar, de fazer mais curso, de ler mais coisas, assim. E aí surgiu essa paixão, assim, meio, né, no meio da necessidade ali. E aí, né, fui me aperfeiçoando, fazendo cursos, né, comecei a fazer cursos e comecei a atuar na área. E aí, quando, né, eu me deparei, assim, que, é especialista em saúde da mulher, né? E tu contou pra nós. Me Eu sempre deparei com chamei a ela de especialista. Sandra. Pra mim, ela Me sempre dizer foi. que era especialista da saúde da mulher. Eu falei, mas eu não sou, não pode falar isso, né? Senão o Crefito veio e me notifica eu que eu tô dando um título que eu não tenho, né? Então, eu sou fisioterapeuta que trabalha com saúde da mulher, né? Isso a gente pode dizer dessa forma. E eu pensei, tá, tinha vários cursos na área. Eu pensei, mas eu vou fazer a pós, né? E aí, depois eu fui ver, tá, mas quem tem pós, não, ainda assim não pode se intitular especialista. Né? Passei na rádio com a Sandra, agora especialista, Viu? tem a pós na saúde da mulher. Sem saber, sem Né? Daí, não, Sandra, eu tenho a pós, mas eu não posso, não pode dizer que eu sou especialista ainda, tá? O que que falta, né? Eu saí um dia da rádio e falei assim, mas o que que falta? Que eu quero ir lá na rádio, que eu sou que eu especialista. quero que a Sandra Siqueira fale que eu sou especialista em saúde da mulher, né? E aí eu fui atrás da validação da especialização, então é um processo todo burocrático, leva quase um ano inteiro, comprovando, né, Então, a tua gurias, atuação. vocês são testemunhas, né? Bruna Ismério Ribeiro, fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher. Gurias, é uma delícia conversar com vocês. A gente ia horas conversando, né? Maravilhosas as histórias. Quem vocês são, eu nunca duvidei disso, né? Vocês estão sempre nos meus radares, né? Mas eu agradeço profundamente, né, a oportunidade de estar com vocês. Te agradeço, Michele. Muito obrigada. Eu que agradeço, fico muito, muito feliz em estar, né, com pessoas que eu admiro muito, né? Eu já te disse o quanto eu te admiro. A Bruna também, a Vi. Então, assim, ó, eu que fico muito lisonjeada mesmo de estar aqui. Muito obrigada. Merece tudo e muito mais. Viviane, muito obrigada, minha querida. E eu grata da mesma forma, né? Ainda mais com vocês três, que são pessoas que eu carrego no meu coração. Essas meninas aqui que eu vi crescer e que hoje são grandes mulheres, grandes talentos aí. E que bom que tu promove essa sororidade, né? Ontem eu falava com uma amiga, eu digo, admiro a Sandra porque ela incrementou uma palavra que é a sororidade. As mulheres se auto-apoiarem, né? É verdade. Então isso é muito bacana. Irmandade, né? Essa irmandade toda que você cria, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Bruninha, vamos lá? Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez, né, da mesma forma, só retribuir e falar mais uma vez, né, que é uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigada. Merece, viu? Ficamos por aqui, eu volto em outra oportunidade com outras histórias maravilhosas.